Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Vai. Tudo bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Tudo. E também tem uma coisa sobre calouro, que é assim: Pedro de Larará, larararara. Eu não entrei pra faculdade com o Enem. Eu também não. Eu entrei. Eu não Tu entrou entrei. com o Enem, bicho. Com o Enem. Eu entrei no vestibular normal, no vestibular seriado não. Eu fiz um só, fiquei na pior colocação, mas também nunca reprovei Era na o que tinha faculdade. primeira fase, segunda fase, foi isso Era de só vocês? a primeira fase, meu. Só a primeiríssima fase. Eu me lembro como hoje, que eram 60 vagas e eu fiquei em 54º na minha primeira opção, que era fazer licenciatura em biologia. Porque, sabe, né? Entrei no rabo da gata. Pra você que tá no ensino médio, buscando entender como é o rolê da faculdade quando chegar no final do seu terceiro ano, pra você que já está começando o ano agora, pré-carnaval, e já está no começo das aulas, passando perrengues por ser um calouro, esse podcast... É para você, querido. Aproveita, viadinho. Tô bem... Chama a vinheta. Tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Songamonga. A partir de agora, Songamongas. Oi, gente linda, eu sou o Drico. Vocês me encontram no @drico.oficial. Eu sou a Mila, vocês me encontram no @Mila Vasconcelos. Eu sou Rodolfo, vocês me encontram no @Rodolfo, RDOFOO. E juntas somos... Songamonga! Às vezes, né, gente? Às vezes. Ó, vamos lá. É o seguinte, o tema de hoje a gente vai falar uma coisa que eu acho que a gente tem que reforçar sempre, porque é uma questão que todo ano a gente vem acompanhando, né? Os trotes com os benditos calouros que entram a cada semestre nas universidades. Isso mesmo, a gente vai hoje também conversar um pouquinho como é que foi o nosso processo de chegada nas faculdades, que é bem específico, né, de um interior, né, a gente mora no interior do estado de Pernambuco, então a gente também tem coisas diferentes que acontecem nesse rolê de ser um calouro. E contando essas experiências, trazer algumas dicas para quem está começando, para você que está ouvindo o nosso podcast e já terminou a faculdade, para a gente envolver você numa conversa e a gente trazer essas lembranças. De repente você pode deixar seus comentários nas nossas redes sociais e também as dicas que você pode contribuir com quem está nos ouvindo. Pois é, porque ser calouro não é fácil, minha gente. Porque eu acho aqui nesse podcast a gente vai ter um manual de como ser calouro. E você que é calouro, como entrar na faculdade. E você que é veterano, como tratar os calouros também, porque é importante. Adoro. E quando a Mila diz assim, né, como entrar na faculdade, olha, pode ter certeza, a gente não vai dar diquinhas de redação, feito o galo da redação. A gente não vai dar diquinhas de vestibular, de Enem, não. É de como você vai abrir os portões daquele réu, né? Abrir os portões, como você vai se comportar, viadinho, num ambiente tão hostil. E de fato a universidade pra gente, que quando estava começando, é uma coisa super encantadora, mas também tem muito aspecto de hostilidade. O que é que vocês têm feito, gente, antes da gente começar a pauta? Qual foi os rolês de vocês até chegar, desde a semana passada até hoje aqui? O que é que vocês têm pra... Ó, amigo, se eu for contar, né? Vamos criar o podcast. A Semana do Drico, né? Correto. Sim, cheia de coisa pra fazer. Mentira, assistindo Pokémon Sol e Lua em casa. Passada. Porque eu tô amando. Tô já na segunda temporada de Alola. Olha, um babado. Lá na Costa de Retalho eu trago isso hoje. Muito bem. Mas, assim, eu acabei de chegar do Maracatu, né? Esse período de carnaval tá maravilhoso. Pernambuco ferve. E eu tô ficando muito feliz porque... aqui em Caruaru, o carnaval tem se ressignificado. Eu acho que tá existindo um movimento popular e não do poder público, mas tá existindo temos que tocar nesse assunto. Sim, exatamente. Eu tô aqui ó, com a língua afiadinha pra falar. Pois Eu acho que a é, gente tá tem que fazer existindo. um app desse rolê, né? Pois é, tá existindo um movimento popular mesmo, né? As pessoas estão se movimentando para fazer de Caruaru também uma cidade de um carnaval Carnavalesca. significativo, né? Bem carnavalesca. E aí
Hoje eu vim de um rolê de Maracatu, lá no Bar da Lucy, maravilhoso. Acho que vocês precisam ir frequentar. Eu vou passar a frequentar esse lugar, com certeza. Correta. Eu vi os stories, né? Enfim, eu acho que é esse aí. E Mila? Gente, eu acho que a minha novidade é que eu pintei o cabelo de rosa. Estou me sentindo muito garotinha. Sabe a minha emo frustrada de 2000, sei lá quanto? Que tava 2000, né? 2000. Que tava chorando com as músicas do Fresno e tal, que sempre quis ter cabelo colorido. Aí eu tô realizando agora com 27 anos. E vocês que lutem, é isso. Arrasou. Eu só achei que ela ia fazer a linha Maíra Medeiros. Mas eu juro a você que eu fiquei esperando ela fazer um negócio de rosa e azul, rosa e azul, rosa e azul com laranja. Aí assim. E ainda estampava um dedo da Maris. Olha, senão a gente vai ficar muita inspiração do Diva Depressão com Maíra Medeiros. Não ia dar certo. Você é a nossa Maíra Medeiros, querida. Pô, amiga, mas a sua sobrancelha tá rosa também, é impressão minha. Mas eu passo sombra, é sombra, não pintei não, tá? Muito bem. Eu vim pra cá, né, no rolê de gravar esse episódio de hoje. Passei na livraria aqui no shopping e tinha uma promoção, gente. Livros que custavam R$50. Tava por R$10 e eu comprei outro por 15. Eu comprei Caramba, 2. que massa. Eu comprei direto de Washington, do publicitário Washington Oliveto, e Tempos Extremos de Miriam Leitão. R$25 eu gastei. Eu só acho que isso é pra fazer um bloco, né? Bichas da promoção. As bichas já. Aí comprei, né? Hoje teve curso do WhatsApp pelo digital, da nossa produtora maravilhosa. Inclusive, aproveitar e saudar os nossos produtores queridos, né? Digital aí apoiando o nosso rolê. Vamos pra pauta? Vamos embora. Hoje a pauta tá assim, envenenadíssima, né? Porque a gente a cada dia. Tá que tremendo o passa- pé, bicha, falando. Eu tô nervosa hoje, eu tô muito nervosa, vocês não têm ideia. Assim, eu vou falar sobre esse assunto, quando na verdade eu gostaria de falar de outro pra dar um esporro em umas 10 pessoas. Mas. A lua tá cheia, viu, gente? É dia de lua cheia. Vamos Mas ter aí- o momento correto já no início, assim. Momento correto, eu acho que vai ser um momento demônia. Sabe? Eu acho que assim, eu tô bem dessas. O Diabo Louro que passou na minha O frente. diabo louro. Faz ficou na minha frente. Ave Maria. Então vamos pra pauta, né? Conta aí vocês como é que foi esse rolê de começar a faculdade, essa experiência de ser calouro. E é isso. Rasga aí, rasga o texto. Bom, vamos lá. Eu fiz entrei pra faculdade com o Enem. A minha primeira faculdade, eu fiz design na Federal. Eu acho que eu já até falei sobre isso no podcast. concluiu? Não concluí. Ah, sim. Não, minha gente, vamos parar. Quando o podcast for faculdades frustradas, aí vocês me chamam só pra conversar sobre isso. Aí eu entrei com o Enem e foi muito louco, assim, tipo... É outro mundo, né? E a diferença, porque eu fiz 2 faculdades, né? Eu entrei em design e depois entrei em direito. Então, tipo, a forma com que o tratamento foi... Tipo, foi um choque muito grande. Tipo, eu como caloura em design e eu como caloura em direito. E é isso que eu quero falar. Tu tá falando do sentido de como tu foi tratada pelas pessoas, a receptividade delas, como foi essa tua acolhida na tua entrada, é isso? Isso, exatamente. Tipo, em design teve trote, só que o trote de design, ele era uma coisa assim. Tipo, tinha umas dancinhas, um negócio meio estranho pra se fazer, pra gente passar vergonha. Mas também tinha, tipo assim, hoje os veteranos, eles sempre escolhiam, tipo, sorteios de livros de design, de coisas de design, tipo, pra sortear pra gente. E foi bem legal. E já em direito já foi outro rolê. Tipo, o professor já chegou na sala dizendo assim, eu sei que vocês estão pensando que vocês vão ser o novo ministro do STF aqui, mas vamos baixando a bolinha, e não sei o quê, e não sei o que lá, e eu já... Um demônio ele. É um demônio. É desse tipo de gente que eu quero falar hoje. Aí, Eita, caramba. e dizendo assim, e Tô chegou... pacata, com dor de cabeça, mas eu estou aqui gravando. E dizendo assim, e vocês não venham assim de terno, de coisa não, porque primeiro vocês não estão estagiando, e todo mundo sabe que esse negócio de vir de terno, de roupa social, é coisa de calor. Ó. Minha gente, Trico tá revoltada olhando pra mim, eu tô passando. Isso foi o primeiro dia da faculdade de Direito? Sim. Ele já deu esse baile. Foi. Numa instituição privada, né? Exatamente. Aquela que fica aqui atrás da nossa rua, né? Aham, exatamente. Mas me conta, e tu se sentiu como, assim? Primeiro que eu nem, tipo, eu só fiz direito pra agradar uma parte da minha família e eu sempre achei que eu ia, tipo, desistir em 6 meses de curso. E aí, tipo, pra mim, ver aquele negócio era, tipo, já o que eu esperava, sabe? Eu já esperava gente escrota, eu já esperava pessoas escrotas. Tanto é que eu já briguei com minha sala inteira por conta disso. Então, pra mim, nada de novo sobre o sol.
Mas assim, tipo, tu falou que tu fez pra agradar tua família, mas tipo, tu permaneceu porque tu acabou gostando, porque assim, eu acho que esse rolê falsado, amiga, não cola, sabe? E aí, assim, a minha experiência eu fiz porque era uma alternativa, a bicha do interiorzão, brabo, só tinha licenciatura pra fazer, ela escolheu biologia, que era o que ela queria, dentro do que se tinha, não Quase tinha. que não, quase que não é uma escolha, Mas aí, né? isso. E aí eu acabei, assim, me apaixonando pela educação e, assim, hoje é a minha razão, sabe? Profissional. Como é que tá hoje? Como é que ficou? Então, eu pensava que ia ficar 6 meses, só que realmente direito é um curso muito bom. É um curso, tipo assim, maravilhoso pra você que gosta de aprender sobre tudo, né? Tipo, foi no direito que eu Sobre aprendi. como a vida funciona, sobre como a sociedade se organiza. Exatamente. Só que aí, tipo, o problema é que quando a gente vai no curso de direito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas quando a gente vai pra campo e a gente vê que as coisas não são assim, aí a gente se sente meio frustrado. Mas, tipo, com o direito eu aprendi sobre feminismo, sobre ciência política, sobre tudo. Então, tipo, pra mim foi uma parte boa do curso. Mas hoje em dia é uma coisa que tem que se medir. Assim, se você sabe que... Você ainda tem, assim, né? Tem os prós e contras, Isso, né? Você exatamente. Essa coisa do calouro na tua formação, desde, assim, tu acha que isso impactou, essa forma de tu ser recebida, tu acha que isso impactou durante o curso todo? Tu ainda hoje guarda, assim, alguma, sabe, assim, um sentimento ruim sobre isso? Como é? Eu sinto que desde o início eu me sentia como se eu não pertencesse àquele lugar. Como se, tipo, eu fosse uma pessoa estranha naquele lugar. Porque, tipo, todo mundo ia muito sério. E eu sempre gostei muito de Pintar o cabelo de rosa. de pintar o cabelo de rosa. Eu sempre tinha muita tatuagem. Não que o curso de Direito não tivesse pessoas tatuadas, mas eu tenho muita tatuagem. Eu tinha um estilo diferente, assim, do que se espera de um estudante de Direito. E até a minha forma de me expressar, até porque, né, eu vim de design, então, tipo, era aquele negócio, né? E aí eu sentia que eu não era nem... Às vezes a minha opinião... Gente, é que é aquela história de que o povo de design é como se fosse, assim, os hippies, assim, é um povo de história, só que com um toque de criatividade. Sim, isso. É o povo de humanas. E aí eu percebia que minha opinião nunca era levada a sério, que as pessoas... Então, eu sempre senti uma estranheza de que eu não ia pertencer àquele lugar, ponto. Tu acha que isso começou nesse rolê aí? Tu já sinalizou? Desde o início, desde o início. E Drico? Seja feminista, seja você, seja suas curvas. Correto. Menina, a senhora tá com sangue nos olhos. Não, amiga, isso é o que tá escrito aqui na caneca de Mila. Be feminist, be you, be curvy. Pois é, aí assim, minha entrada na faculdade foi via vestibular. Eu tive um ensino médio um pouco precarizado. Tipo, meu ensino médio, a escola... Ele não faz isso não, amiga, ele vai voar em tu. Amiga, tu não mexe com a calanga acesa. Calanga. Olha, aí vê, sobe. Aí a minha escola do ensino médio era um galpão de um antigo supermercado que foi dividido por madeira e eu estudei nesse lugar. Não que isso seja determinante para a educação de alguém, porque eu defendo Paulo Freire, viu? Bolsominions infames que insistem em escutar esse podcast, aprendam. Porque eu aprendi. O que foi de precário no meu ensino médio foi só a questão de que, assim, Estrutura, né, no caso? os professores, por exemplo, na época, existiam poucos professores formados na região em todas as áreas. Então, assim, eu tinha professor de história que dava aula de biologia, eu tinha professor de matemática que dava aula de inglês, eu tinha professor de não sei o quê. Então, eu cheguei na faculdade com um déficit de aprendizagem e olha que, assim, eu saí do ensino médio sendo, tipo, o top 3 da sala, sabe? Um dos melhores. Top 3. Da sala. Eu vou matar esse viado hoje. Eu mato. Eu mato. Essa dor de cabeça dele. Imagina o maracatu dentro dessa dor de cabeça dele. Vai ser eu hoje. Vai. Aí vê só, o rolê, aí eu cheguei na faculdade achando que eu era assim, um aluno maravilhoso, o melhor de todos, e não sei o que lá. Achei que eu era a louca da universidade. Eu ia botar todos no bolso, porque todos eram primeiro período igual a mim. O que, amiga?
Quando você vê o povo que veio das faculdades particulares, ou o povo que veio das escolas particulares, o povo que veio de escolas públicas que tinham de fato um comprometimento, de referência. De referência não porque o governo do estado de Pernambuco chama de escolas de referência aquelas escolas de tempo integral. Não, mas de referência de fato que assim, tem uma boa qualidade de ensino, de aprendizagem, professores comprometidos, estrutura boa. Então, o que é que rola? Eu cheguei na faculdade, amigo, meu mundo caiu, Maísa. Meu mundo caiu. Bem isso. A realidade. Bem isso. Aí eu reprovei logo em física básica, porque, assim, eu detestava. Eu sempre detestei Não, gente, olha, exatas. física, química, nem... Se você me dizer, da tabela periódica, eu só sei H2O, ponto. Aí o que é que rola? Nesse rolê todinho de entrar na faculdade e não saber caceta nenhuma do que estava se passando, eu só reprovei não, né? Na verdade, eu fui pra... Que pra mim era uma afronta ser uma bicha pobre do interior das Brenhas e ficar em independência, sabe? Assim, pra mim era um compromisso passar, porque era a minha mãe que pagava a faculdade. A minha faculdade era um mix de público e privado, porque eram aquelas histórias de autarquia. Tinha investimentos da Prefeitura de Palmares e tinha investimentos da gente, né? Que a gente pagava. Minha mensalidade era R$90, bicha. Eita. O babado é esse. Mas vocês têm... Mas eu acho que todo mundo, quando é calouro, tem um negócio de achar assim, ai meu Deus, eu não posso reprovar, eu não posso reprovar, eu não posso reprovar. Só que, porque, tipo, a gente vem muito da mentalidade da escola, né? Que se a gente reprovar, pronto, perdeu um ano. E na faculdade não é isso. Óbvio que quando você é primeiro período, nos primeiros períodos, você vai ter dificuldade, porque é um novo mundo. E aí fica ainda essa pressão de, tipo, você não pode reprovar, você não pode reprovar. Óbvio que não é bom reprovar, mas se você reprovar, tipo, não fique se culpando tanto, eu acho. Fala, Drico, pode falar. E aí, assim, nesse sentido, eu entrei na faculdade com esse rolê do mundo cair. E assim, eu fui pra terceira chamada, né? Que aí pra mim foi o fim. Não reprovei nenhuma das disciplinas, nenhum dos períodos. Mas essa terceira chamada pra mim, na verdade, fazer uma final de faculdade, pra mim, era dizer assim, estou jogando o dinheiro da minha mãe no lixo, os R$90. Estou jogando o dinheiro da minha mãe no lixo, eu tenho que dar exemplo. Então, a bicha se esforçou tanto nesse primeiro período, Bi, que assim, e eu tive muito apoio dos colegas. Agora, quando se trata desse negócio da discriminação, eu entrei na faculdade com o sonho de viver aquela coisa do trote, de viver isso aqui, porque eu não entendia, evidentemente, todo o significado, e também, na minha época... Meu Deus, eu entrei na faculdade em 2004, viu, gente? Na minha época, não era tão difundido e os trotes também realmente eram coisas assim, de tinta, de maisena. Sim. Porque, com o passar dos anos, eu acho que a década de 2010 a 2020 viveu muito um trote violento. Sim. Eu acho que é essa década. Aquela década dos anos 2000, a gente começou a imitar o modelo norte-americano de trote, que era das tintas, não sei o que, das coisas. E aí depois o mundo foi avançando para um babado um pouquinho mais violento. Isso eu não vivi, mas eu vivi muito parecido o que Mila colocou da discriminação. A discriminação de assim, as pessoas... Eu não falava abertamente que eu era gay, mas já havia... um entendimento ali. Isso, uma rejeição das pessoas. Eu tinha a bancada evangélica dentro do ônibus, que eu viajava 2 horas para a faculdade e 2 horas voltando para casa. Ao todo eram 4 horas na estrada e 3 horas estudando. E aí o que é que... Nossa. Era um rolê, quando o ônibus não quebrava. E aí o que é que acontece? Nesse sentido da discriminação, Bi, eu acho que assim... Tinha uma macharada hétera do fundão do ônibus com a mulherada hétera. E que assim, eu queria sentir parte e me forcei muitas vezes de estar lá. Mesmo passando o que eu passava, eu me forcei a estar lá. Entendi. Certo que com o tempo eu ganhei o respeito deles. Um respeito... A senhora mereceu. Que assim, tipo... o respeito da minha construção, mas eu tive tempo de isolamento, de sentar um pouquinho mais na frente, ou de sentar no meio do ônibus, ou de entendeu? E assim, aí, olha, rolou de tudo isso, mas eu acho que assim, os 3 primeiros períodos foram um martírio, e não rolou só no primeiro período, amiga, pra mim foram 3 e olhe. Vai, amigo, fala aí, Rodolfo, como foi a tua experiência? Pois é, quando eu entrei na faculdade em 2019, eu fiz Unifavip. E é uma faculdade... 2009 é o período pré-2010, né, dos governos que começaram a democratizar o acesso à educação superior.
E eu penso que é um período muito eufórico. A gente estava entrando na faculdade, eu fiz vários vestibulares para jornalismo, se eu não me engano, eu fiz uns 3 para jornalismo. Durante o ensino médio, depois do ensino médio, passei em publicidade nessa mesma instituição, paguei a matrícula e quando eu fui começar as aulas eu percebi que eu não ia conseguir pagar, eu cancelei. E depois, aí eles reaveram a matrícula, era um valor de R$300, alguma coisa assim, que era uma fortuna na época, né? E depois, 2 anos depois, se eu não me engano, ou 1 ou 2, eu não lembro, no ano seguinte eu fiz vestibular de novo, passei em 10º lugar geral para essa faculdade, para essa instituição Eu passei em 8º na minha. privada. Massa. Eu passei em 10º no geral e em 1º para publicidade. Eu fiquei. Aí aquilo ali me marcou e me colocou assim, eu tenho. Sabe, assim, esses títulozinhos criam ilusõezinhas na sua cabeça e você, né? Sim. Até o meu Posicionam. 54º lugar. Eu gosto muito de ostentar, porque assim, significa a minha história, sabe? De saber que eu saí do ensino médio com um nível que eu achava que era alto. E que não era, E que era alto para o que, pôde ser. Pra o que pôde ser. Isso é Ai, maravilhoso. gente, olha, pra federal eu entrei na segunda chamada, ou seja, teve vestibular, teve a primeira chamada e eu entrei na segunda. E, tipo, já teve uma frustração anterior, porque o meu professor, eu tive um professor de física, o O, que ele dizia assim, você vai ser aluna de faculdade particular, você não vai ser aluna da federal. Nossa, que Então, tipo, ridículo. pra mim, eu ter entrado na federal na segunda chamada já foi, tipo, um cala-boca muito grande pra ele, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro muito bem do meu deslumbre, né? Eu tava vindo estudar em Caruaru, era 1 hora de viagem só, saí de Pão de Açúcar ali, vim para esse universo da universidade, eu me enxergar fazendo faculdade, sendo a primeira pessoa da família a cursar um ensino superior e concluir, né? Porque aí eu tô olhando o apurado todo, minha irmã começou a administração, mas não concluiu. E eu olhava para aquilo muito encantado. A faculdade era enorme, o prédio enorme, biblioteca, fartura de livros e todo aquele encantamento que se tem quando você acessa algo muito novo. Então era como se eu estivesse num shopping, sabe? Eu amava aquilo e eu amava a ilusão daquilo ali. Até, né, como Drico falou no começo da fala dele, essa cultura do como é que chama? Que a gente, o nome do episódio, bicho, como é que chama? Do calouro. Das dívidas que a gente tem com os veteranos, que não existem. Essa cultura do calouro não tem aqui no Brasil tão cedo, não tem no Brasil. Eu não passei por esse rolê nem da tinta, e nem do boas-vindas e nem do não-vindas, sabe? Não tive aula inaugural, era uma coisa ali sequíssima. Os professores iam dar aula, a gente entrava e tal. Mas era muito novo pra mim, por exemplo, o senso de adultice. Você se vê um adulto dentro da sala de aula, porque você já era maior de idade, né? Você não precisa pedir permissão pra ir ao banheiro. Eu não era maior de idade, parêntese, viu? Eu tinha 16 anos. Essas coisas que foram o meu processo de calouro. Me reconhecer num espaço adulto e num espaço de formação profissional, né? Que ia exigir de mim uma outra postura, menos molequices, mais responsabilidades. Então, isso é que foi doído para viver sem uma orientação, né? Porque eu não tinha. E eu, com todas as minhas matutices, era muito amolecado, muito gaiato na sala. E isso me estigmatizou para a turma, né? Porque eu era um matutinho de Pão de Açúcar que falava coisas engraçadas. E eu também, quando você fala assim, não era levado a sério porque eu era de design no curso de Direito, eu não me sentia levado a sério porque eu era de Pão de Açuquinha ali, que ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde é, numa faculdade. Aí você vê assim, Caruaru é um interior também, mas também a gente vive eu tô falando meio grog porque eu tomei uma medicação para dor de cabeça. Mas eu estou ótima. E aí, eu vivi essa estigmatização um pouco, até o dia que eu reconheci, assim, não quero parecer por falso mérito, mas é para validar uma conquistinha. Teve um trabalho de fotografia no terceiro ano, que o professor pediu pra gente fazer um trabalho, e no nosso grupo tinha uma galera que estava dividida entre eu e Samala, uma moça de Toritama. Samala. Era. Para! Aí, Samala, um beijo. Aí eu e ela fizemos parte do trabalho em Toritama, que era um editorial de moda para os anos 80.
e era a disciplina de fotografia, e uma outra parte que era de outra cidade, não era do grupo, mas vê que doideira, era do grupo e não quis fazer junto, no mesmo local, disse que ia fazer as fotos de outro jeito, e o professor ia julgar qual era a melhor. Vê isso, o nível de adultice que eu tive que conviver. Então eu também estava aprendendo a ser adulto, mas lidando com outras crianças. Chega o dia de apresentar esse trabalho e o professor deu um baile, né? Um baile na outra galera, porque o nosso ficou melhor. I'm sorry. Depois dessa veio Box Fashion, veio Oscar, veio Grammy, Tapete Vermelho. Hoje eu trabalho assessorando a Lady Gaga, querida. Amiga, e aí assim, nesse rolê de ser maltratado, né, por essa galera, eu pude explorar, assim, todas as minhas fragilidades de ser uma gay, saída da bolha da família, para pessoas que não iriam ter medo de apontar para mim. Porque na comunidade que eu vivia, né, no distrito, por todo mundo conhecer meus pais, por todo mundo me conhecer de criança, por todo mundo... Então, assim, eu vivia numa bolha protetora mesmo. Sim, porque, por exemplo, ninguém ia me desrespeitar na rua, e até podia acontecer, mas, olha, é o filho de Dona Graça, minha gente, é o filho da professora. Então tinha um nível de exigência ali. Tinha um nível de respeito, sim, assim, e tinha um nível de preconceito velado, né? Porque, assim... Não é que não existiu preconceito, mas as Isso. pessoas não costumavam falar por ser conhecer filho da sua professora. família. É isso, mas agora imagine a viadinha saindo do distrito que ela morava pra ir estudar em Palmares, que pra gente, no caso de Rodolfo, é a Caruaru de Rodolfo, né? Porque Palmares é uma cidade polo da Mata Sul, de Pernambuco. E aí saindo pra estudar fora, nunca se afastou tanto de casa pra ficar um rolê de tempo sozinho, fora, de noite, nas estradas e tal. E aí o que é que aconteceu, amigo? Tudo isso significa muito. Comecei a ser exposto, né? Exposto a todos os tipos de violências, assim, não físicas, mas violências psicológicas que tanto me retraíram muito, quanto depois, eu acho que assim, sair da faculdade foi mais importante pra mim Do que entrar. Assim, no todo, sabe? Porque eu sempre gostei de ler, sempre fui aquela querendo saber de tudo e querendo ter a curiosa do rolê. Das crianças e tudo, eu era essa. Eu queria saber quais eram os países que existiam. Eu amava poesia, como ainda amo, não sei o que, essas coisas. E aí eu sempre era diferentona, porque o povo queria curtir, cheirar meninas, Será que não sei esse o quê. podcast é o podcast das diferentonas? Porque eu também tenho essa impressão de que no começo da faculdade eu sofria esse olhar de ele é um novato mesmo, quando tinha evento que juntava várias turmas, né? E aí quem já tá ali no outro período olha pra quem tá no começo, né? E tipo, sempre faz um olhar meio enviesado, etc, etc. De detentores do conhecimento, de detentores do conhecimento contra desprovidos de conhecimento. E quando assume uma postura de apoio, é sempre uma postura hierárquica de poder, e é sempre uma postura presunçosa. Mas não vai por esse caminho que eu já fui, sabe? Sempre tem isso. Então, se eu fizesse eu queria fazer essa pergunta pra vocês, porque eu tô procurando responder ela pra mim também. Se eu fizesse hoje uma formação entendendo disso, começasse um novo processo de formação profissional numa universidade e tal, porque eu julgo o ensino superior privado como formação profissional e ensino superior público como ciência. Desculpa, mas eu acho. E eu fiz privada, eu fiz formação profissional. Não me considero um cientista da comunicação, o que era meu foco, o que você não queria, era nem meu né? foco, mas hoje eu descobri essas diferenças e eu digo, poxa, nossa, um cientista era... Eu me espalharia mais. Enfim, mas como é pra vocês... Se vocês fossem fazer uma formação hoje, sabe? Essa pergunta assim, para tentar resolver esse dilema desses trauminhas que ficaram guardados ali desse início de
rolê na faculdade, de corre na faculdade? Olha, primeiro eu quero falar que, tipo, eu experimentei dos dois. Eu tive o ensino público e tive o ensino privado. E eu posso dizer pra você que o ensino público a gente reclamava, porque a gente queria entrar no mercado de trabalho fazendo alguma coisa, e os professores só passavam artigo, e a gente ficava Entendi. revoltado. Do mesmo jeito que no ensino privado a gente reclamava porque o professor só passava, por exemplo, na prova só tinha questão da OAB. Então, tipo, Copiaram. era tipo esses dois extremos. Eu entendo o seu ponto, mas eu tenho que te dizer que do outro lado também acontece a mesma coisa, sabe? Que há demandas de faltas nos dois espaços. Isso, exatamente. Falando sobre esse negócio de ser calouro, como eu disse, eu hoje em dia, por esse podcast, agora pela conversa que a gente tá vendo, eu sinto que, sim, eu tive muitos problemas com isso. Eu tive problemas principalmente com professores, porque a gente vivia numa disputa assim. Enquanto tinha professores que diziam assim, vocês não são, vocês só vão ser chamados de doutores quando vocês tiverem doutorado. Eu tive outros professores que chegavam na sala e faziam assim, então, doutores, o assunto é esse. E eu ficava assim, gente, eu sou o quê? Afinal, eu sou doutora? Eu não sou doutora. E tinha também a questão de, tipo, eu tive professores bem chatos comigo, justamente por conta disso. Por exemplo, teve um momento que eu tive um gaslighting, que é, tipo, aquele negócio dos meninos, eu querer conversar com os meninos, e os meninos, tipo, falando por cima de mim, e eu querendo conversar e falar a minha ideia, a minha coisa, e os meninos, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e eu me estressei, porque eu fico assim, quando eu tenho raiva, eu começo a falar alto, e aí o professor parou a aula e fez assim, minha filha, deixa de ser infantil, sabe? E, tipo, na frente de todo mundo, e eu fiquei, tipo assim, morta na hora. E também teve momentos que, tipo, eu tive uma professora que foi logo no meio do coisa que eu já não era mais caloura, mas que, tipo, as pessoas descobriram que eu era digital influencer, então a professora, toda vez, ela soltava alguma piadinha pra dar exemplo, tipo, porque Camila é influenciadora, porque Camila não vem pra minha aula só pra tirar foto, porque Camila não sei o quê. Então, tipo, durante todo o meu momento que eu fiquei na faculdade de Direito, eu fui sempre escanteada, eu fui sempre... as pessoas diziam pra mim que a minha opinião não importava, as pessoas diziam pra mim que o que é que eu tava fazendo ali, tipo, porque eu era influenciadora, era pra eu estar tirando foto e não pra fazer isso. E hoje em dia eu entendo que metade dos meus traumas com a faculdade de Direito e que me fizeram, tipo, não terminar ela, não eram besteira minha, não era porque eu era uma pessoa, tipo, preguiçosa ou porque eu era uma pessoa... sei lá, que gostava de estudar. E sim porque eu era uma pessoa que durante todo momento foi excluída e foi escanteada, ao mesmo tempo que eu andava com muitos amigos, eu andava com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, na sala de aula, eu sempre era descredibilizada. E eu lembro que quando eu tava aprendendo sobre feminismo e tava falando algumas coisas do tipo, aí a gente tava numa aula de psicologia do direito, e eu tava falando alguma coisa sobre feminismo. E aí o professor virou pra mim e fez assim, mas veja, feminista é quem lê os livros, viu? Não é só pra quem fica falando esses discursos prontos, não. Nossa. E ao mesmo tempo, eu peguei e senti as pessoas atrás de mim, rindo de mim. Tipo... Entendi. E é isso. Forte, viu? Eu tava aqui te ouvindo e pensando sobre esse ritual de chegada na faculdade. Ele, na nossa região, ele não ser um ritual coletivo, como, por exemplo, fazer a dancinha. Isso já existia na tua formação, que foi depois da minha. Uhum. E era numa federal, então talvez isso já venha sendo interiorizado, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando que esse ritual... Eu tô tirando o cinto, Bismillah, na tua casa. Uhum. E aí eu fiquei pensando que esse ritual, pra mim, ele não foi um ritual que eu passei coletivamente. Eu não passei com a turma. Quando eu entrei no corredor da faculdade, tinha uma galera esperando pra fazer tal brincadeira. Não. Uhum. Foi um ritual que eu passei enquanto calouro sozinho. Uhum. Eu passei esse ritual lidando com esse espaço novo, lidando com essas novas lógicas de convivência, com essa observação de mim mesmo enquanto um sujeito adulto que estava em formação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante e tal. E esse ritual era só meu, né? De certa forma, era meu e dos outros, mas a esfera individual respondia mais do que a coletiva. E por a gente não ter essa cultura, né? Acho que as instituições, elas pecaram muito, né? Talvez nem tivessem o critério de observar se isso
se esse processo de adaptação a esse novo espaço precisava ser olhado. Talvez nem tivesse esse critério, mas faltou, sabe? Eu acho que faltou. As instituições, elas olharem e dizerem, não, temos que acompanhar. Até o momento, que é o momento que Adriano fala, que o Drico falou, sobre isso virar um problema, né? Então, foi ficando tão solto, tão copiado, por exemplo, das instituições noutros espaços, noutros lugares, noutras culturas, que a gente começou a repetir aqui, sem critério também, imitando os filmes da Sessão da Tarde, provavelmente, não sei, questões, e aí vira um problema. Eu lembro de notícias jornalísticas de uma galera que se machucava, de uma galera que era obrigada e humilhada a fazer coisas que não queria. Sem pedir dinheiro no sinal, essas coisas assim. Então, assim... Até mutilação, né, gente? E aí, as instituições não cuidaram até virar um problema, né? Porque eu tenho a impressão que às vezes a gente começa assim... Tem coisa aqui no nosso contexto que ela é feita. Vamos fazer aqui no improviso. Quando der problema, a gente vê. É foda. Sabe? E aí, é isso. Quando der problema já Talvez. o espancamento, gente saindo desmaiada de faculdade, né? Não caia nessa, lembro, calouro, não caia nessa. Eu lembro do noticiário, amiga. Ainda bem que, assim, a calorada lá na minha instituição... era uma coisa assim, muito de show, sabe? Tinha um forrozinho, era o forró, tipo um forró dos estudantes. E aí, tipo, era um show que todo mundo ia meio que conviver, se conhecer, né? Todo mundo ia se conhecer. Top. Mas aí, nas pequenas rodas, por exemplo, eu vivi muito mais de preconceito ou de ou de preconceito por ser calouro, né? E aí depois me politizando com tudo que eu aprendi com a comunidade. Que eu percebi que também grande parte era por ser gay, porque tinha outros calouros héteros que estavam entrando como... Sabe como aquele filho que dá orgulho, que entrou agora? Entendi. Aí tinha uns heterosão topzera que entrava, era assim, que dava orgulho ao rolê. Aí esse entrou pra agregar ao rolê, aquele não entrou pra agregar ao rolê, entendeu? No começo da minha, o recorte que eu tenho é um recorte de classe social mesmo. Eu não tinha ainda esse recorte de gay, talvez porque eu não ainda me lesse como uma pessoa gay, né? Mas eu tinha um recorte de classe social muito claro. Porque eu era maltrapilhozinho, sabe? Entendi. Aquela roupinha michuruquinha, mais humilde e tal. A minha figura... É por isso que hoje a senhora dá carga, né? Nos looks. Entra no meu Instagram, gata, hoje em dia. Aí esses dias, bicho, antes de chamar o intervalo, fizeram um grupo no WhatsApp... Favip 10 anos, né? 2009, 2019. Sabe o que foi que eu fiz? Saiu. Eu dei o seguinte texto. Correta já foi em dezembro. Aí, assim, no rolê, eu comecei a perceber que rolava esse preconceitozinho, essa distância comigo, pela classe social. E termina que no final da faculdade, eu me assumi, eu me reconheci um homem gay, etc. E aí... rola todo o bullying, né? Aí, do meio pro fim, ela bullyingada por ser bicha e tal, fazendo os rolês em Caruaru super desenrolada. E aí, quando criaram esse grupo Favip 2010, o textinho dela foi assim: oi, gente, tudo bom? Eita, que massa, fizeram um grupo, né? Tá bom, então, eu vou ficar no grupo se quem ficava... Eu prometo ficar no grupo se as novas bichas que se assumiram recentemente... sabe? Botarem a cara a tapa aqui e se desculparem pelo bullying que cometeram comigo. Beijo! Saí do grupo até hoje. E a manifestada desse episódio ia ser, né? Saí do grupo até hoje. Correta? Bora pro próximo bloco, bicho. Correta. No próximo bloco, a gente continua esse papo maravilhoso, né? Que Rodolfo puxou em relação às experiências pós-faculdade. Coisas que a gente tentou fazer para compensar... coisas que a gente não viveu academicamente na faculdade. Esse próximo bloco vai ser babado. Oi, Songamongas, eu sou Vanessa Barros, eu sou uma mulher cis, heterossexual, arquiteta, e eu amo conhecer o mundo LGBT e aprender cada vez mais com vocês. Eu sou muito grata por todo esse conteúdo que vocês fazem, e eu acredito sim que a gente pode caminhar juntos e juntas e construir uma sociedade com muito mais respeito e muito mais amor que a gente tanto precisa. Obrigada por esse conteúdo incrível. Continue arrasando, bichas.
Hello, mongos e mongas. Aqui quem fala é Rafa Monteiro, Carla Rafaela. Eu me identifico como no gênero mesmo, no bi, talvez. E tenho uma sexualidade dupla ou pan, uma coisa fluida, né? E eu convido todos para assistirem esse pod. Até o próximo momento. Oi, gente linda, voltamos aqui com esse papo maravilhoso sobre as nossas vivências de calor, vivências de universitários, porque de repente inspira aí uma galera que tá entrando na faculdade, e a galera que tá aí nas universidades, nas faculdades, aprende um pouquinho a ser menos tóxico, né? Menos tóxico não, nada tóxicos. Zero com quem tá entrando, gente, recebam, porque de repente é um crush do amanhã. Um crush, ó. Um crush. Um crush do amanhã, gente. Então, quanto àquela pergunta que o Rodolfo soltou aqui na mesa, né? Rolou aqui do que é que a gente faria se fizesse uma nova graduação, coisas que a gente gostaria de compensar, coisas que a gente, pela falta de maturidade, não rolou. Eu penso muito que na minha experiência, eu saí da graduação e aí, por exemplo, eu olho hoje, minha graduação já fez aniversário de 13 anos. Que eu terminei. Mas não teve grupo de... Não é nem de que eu entrei, viu? É que eu terminei. Palmares 2000 e não sei. Nós temos Bioamigos 2007. Bioamigos! Meu grupo, um cheiro para todos os Bioamigos, porque quem tá nesse grupo, ninguém foi tóxico comigo, foram muito acolhedores. Bioamigos, palmas, Mila. Palmas para os Bioamigos. Eu vou voltar no tempo e estudar com os Bioamigos. Pois é. Aí, o que é que Bioamigos! Vai te lascar. Pois da minha faculdade, minha gente. Eu tenho que saudar os Bioamigos, porque, olha, eles foram bons pra alguém. A tua faculdade foi o quê? Tem grupo também? Não tem grupo, porque eu saí, minha filha. Quando eu coisei, eu disse, não, sai. Então tá vendo, Bioamigos, resistimos. Resistimos de bons no rolê. Então, o que é que rola? A minha experiência foi o seguinte, eu achei que a minha pouca idade Novinha. Me podou de não... Assim, pela falta de fato de maturidade, me podou a não aproveitar tanto a vivência acadêmica. E também a minha... bicha, falou tudo. De ser assim, eu acho que, tipo... Eita, eu podia ter feito um TCC babado, mas eu fiz um TCC... E olha que foi o melhor TCC da faculdade inteira naquele semestre. Ai, bicho, a senhora tá falando tudo que eu poderia também falar. Vai, e aí, continue. Como é que eu sanei essa minha falta, né? Não é nem frustração, assim, aquele gostinho de voltar de novo, tipo, o meu comes back, sabe? Nossa, o legado. Entendeu? E aí, assim, como eu fiz 3 pós-graduações... Joga na mesa o currículo, bebê. Tá desempregada. Olha o perfil no LinkedIn. Aí eu fiz 3 pós-graduações. Primeiro eu fiz uma em gestão da educação, depois eu fiz outra em gestão pública, depois eu fiz outra em marketing e produção de moda. E aí o que é que rolou? Na minha opinião, voltar para o ambiente acadêmico, ela já volta assim com tudo trabalhada na disciplina de sentar e ler, na disciplina de marcar, de botar post-it, de fazer artigos babadeiro. Ela já chega querendo já entrar na faculdade, participando dos eventos acadêmicos, amiga. O primeiro período eu já tô lá nos eventos acadêmicos. Ela já sabe qual é o rojão. Ela já sabe qual é o rojão. E aí, assim, ela faz pra valer. Ela sou eu, viu, gente? É que quando a gente começa a falar na terceira pessoa, é um babado assim, que as bichas têm um babado aqui em Pernambuco. Elas batem palma pra falar, meu amor, olhe. E tem os estalinhos dos dedos, ainda fala na terceira pessoa. E ainda falando na terceira pessoa, olha, ela é babado. Ela já entra, ela fez 2 disciplinas do mestrado agora recentemente, e ela sou eu. Digo mais uma vez. E aí, assim, é rojão e ela adora esse rojão. Então, assim, eu me realizei, tipo, tirando notas ótimas, fazendo minhas leituras da maneira que deveria, não, beijando menos, porque ela já era comprometida, né, nesses outros rolês. Beijando menos bocas, assim, tendo menos procura de bocas. Entende? Porque só tinha uma boca pra procurar. Porque só tinha uma boca e já tava lá achada, era só chegar lá e fazer, né, acontecer. Então era isso, porque assim, eu queria viver o negócio, porque assim, meu ensino médio foi muito Glee.
Nossa! Viu que até Pietra chorou. Não é isso que Eu disse, meu sincronia. ensino médio foi muito Glee. Aí Pietra... Menino, não chores, Pietra. tinha sido um falsete, minha gente. Que babado. Aí o que é que acontece? Foi muito Glee, por quê? Porque eu vivi muito aquele grupo de amigas, grupo de não sei o que lá, somos as melhores, somos as ruges, somos todas, ninguém só tomando de ninguém, já naquela época, bem, porque eu só era do grupo das meninas, da sala. Porque nenhum macho hétero ia me entender, ia querer fazer nada comigo. Só meu irmão mesmo que fez terceiro ano comigo, ele cursou só o terceiro ano comigo, porque ele tinha parado de estudar, e cursou o terceiro ano comigo. Era só com ele que eu me comunicava dentro de casa pra fazer as coisas, porque ele também é um sensatíssimo. É o irmão que sempre me protegeu. Como é o nome sempre... dele? Tem que dizer o nome. Teotônio Corrêa da Silva Filho, Toinho. Heróis serão citados nesse Heróis serão podcast. citados, porque, tipo, tá ligado? O hétero que assim, Segura olha pra razão. mim e vê pessoa. Eita, Toinho. Ai, que tudo, arrasou. Eita, Toinho. Palmas para Toinho. Palmas Toinho. para Toinho. Não vou falar dos vilões, os vilões não É, serão e citados. olha aí. Viu? Porque os vilões vão escutar esse podcast igual e vão sentir a culpinha agora. Das vezes que me fez chorar no quarto. 1 minuto para a culpa, sinta. Sinta a culpa. Oh, coisa tão bem empregada. Bem empregado pra você que me fez sofrer e agora você come arroiado na minha mão. Como arroiar, aqui se faz, aqui se paga. Essa coisa que você fala é muito importante, porque eu teria feito uma outra graduação se eu tivesse me sentido apoiado, sabe? Se a instituição tivesse olhado para todas essas coisas, essas sutilezas e tivesse conduzido algum trabalho. Eu sinto que essa toxicidade dessa transição, dessa adaptação, desse povo tão desgarrado, que ali é um monte de adolescente recém-ensino médio desgarrado, tendo que aprender a ser adulto, assim, no tranco. No tranco. Eita, desculpa. Isso é muito babado, isso é muito complicado. E tem um canal no YouTube que eu esqueci agora o nome da mulher, mas é um fundo preto e ela falando coisas maravilhosas. Acho que ela é psicanalista. Sobre esse ambiente tóxico do espaço do ensino superior e como a gente pode lidar com isso. Que dicas, ponderações Gente, vocês primeiro eu queria teriam? falar, antes de falar dicas, eu queria falar da hipocrisia, porque as universidades fazem coisas de setembro amarelo, mas não fazem... Olha, até Pietra tá revoltada também. Ele não faz setembro amarelo, mas aí depois que passa setembro amarelo, continua a mesma coisa. O mesmo descaso com as pessoas que praticam bullying, com as pessoas que fazem, com os professores. Tanto no esquema de convivência, né, que é essa história do bullying, essa história dos calouros, esse rolê todo, quanto também na própria organização estrutural. Sim. Porque eu lembro de períodos horríveis que chegava assim, época de São João, a gente com fogo no cu, porque, né, enfim, questões. Era a fogueira queimando e os penteiros do cu queimando. Porque um forró, Gota Serena, ninguém nega não, é um copo d'água e um forró. Aí vinha as bestas fubanas e dizia assim, a gente quer um projeto interdisciplinar. Aí era 6 professores de 6 disciplinas com 6 projetos interdisciplinares, meu amor, pra entregar num prazo horrível. E ainda dizia assim, em agência de publicidade é pior. Bicha, isso não é saudável, isso não é mentalmente aceitável. Isso é um esquema de estrutura que vem, sabe, tipo assim, a Suzana Vieira, sabe, textuda, que vem dizer, eu não tenho paciência pra... Quem tá começando. Pra quem tá começando. E também aquela... Inclusive cancelada, viu, gente? Aquele rolê da Miranda Priestley, sabe? Que chega, clá, e você que lute. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as instituições precisam parar de querer profissionalizar os seres humanos como se eles fossem máquinas, como se eles, sabe... gado, né? Gado, é isso, sabe? E tem muita escrotidão nesses processos. Tu levantou o dedo, tu vai falar o quê, bicho? E aí presta atenção. Além desse tipo de violência, né? Essas violências que estão aí no cotidiano assim, de como as instituições mesmo tratam os alunos, eu tenho que trazer, e assim, uma coisa que eu vivia, inclusive recentemente, com uma pessoa da minha família, né? Uma prima minha entrou na faculdade pelo Fundo de Financiamento de Estudantes, né? O FIES. E aí o que é que...
Desculpa, bicho. Toda vez que eu tô falando, essa bicha abre essa boca. Eu não dou um murro nos dentes, que cai os dentes. Ô, mulher, eu tô aí com depois diz sono. que a Que bicha é horas são? violenta. Que horas são? 00:14. Passiva-agressiva, ela vai se tornar. Aí minha revolta é a seguinte: a criaturinha chega na faculdade com 16 anos, como eu entrei, por exemplo. Ou com 18. Sabe de nada de legislação. Sabe de nada do direito dela, ou que não é direito. E aí a menina entrou pelo FIES. A menina ficou em 2 ou 3 disciplinas, com pendência. E a faculdade sem querer ofertar, sem querer assim, né? Ah, não tem como ofertar, mas não dava caminhos de oferta. Ela não sabia que se não ofertar, tem que oferecer outro caminho. Ah, tem que fazer o estudo dirigido. Ah, tem que fazer não sei o que lá. Após a menina não perdeu o FIES por falta de orientação. A família da menina mora fora, assim, longe da instituição. A menina vinha todo dia sozinha, por falta de esclarecimento da própria instituição e de vontade de dizer assim, olha, você está devendo 3 disciplinas, no próximo semestre só tem uma, e aí não tem as outras, vou fazer o quê? E não diz o que é que a outra vai fazer, aí tinha que, sabe, trancar, aí teve um rolê de trancamento, e esse trancamento garantia que a menina voltava com FIES, mas não avisaram que tinha que trancar todo semestre, a menina perdeu o babado, olha. E a gente não sabia dessas coisas, dessas regras de funcionamento. Não sabe, gente, e aí você imagina, uma peste de um atendente que tá lá, mal comido no atendimento, pode estar com uma raiva do inferno. Eu não gosto nem de falar essa história de mal comido, porque parece, se for com mulher, machismo, se for com menino, também tá errado. O que eu disse, tá errado, gente, mas é a revolta. E assim, não tá certo. Mas sabe aquela pessoa que, assim, possivelmente tá com, sei lá, ou problemas, ou a pessoa é ruim mesmo pra fazer um negócio desse, e não é por ter sido com alguém da família. Eu fico imaginando uma pessoa como Rodolfo, saiu do interiorzinho de Taquaritinga, sem esclarecimento nenhum, fica numa disciplina infame, entende? E aí a pessoa não tem a orientação. E aí você perder, e você sabe que a instituição... Bicho, não, e parece que as instituições, elas aceitam FIES por obrigação, né? Porque, tipo, eu lembro que quando eu fiz na minha particular, né, o direito, não tinha tanto preconceito de classes, porque muita gente, muitas mesmo, de 60 pessoas da minha sala, 40 entraram por conta do FIES. Só que, eu lembro que as pessoas diziam assim, mas a faculdade tá quebrada. Por quê? Por conta do FIES, porque aceitou muito aluno, porque não sei o quê. Nada disso, né? Porque a gente sabe que o governo federal faz o repasse de tudo. E a gente sabe o quanto as instituições de ensino superior cresceram nessa época, porque elas estão mamando até hoje. Isso é a matéria-prima delas, sabe? Isso não é quantidade de vagas abertas, isso é a matéria-prima dessa galera, né? A faculdade mesmo que eu fiz foi internacionalizada. Não sei quem do Jabaquara comprou a faculdade. O Jabaquara comprou a faculdade, mudou de nome 4 vezes. Então, assim, é uma loucura. A gente tem todo esse rolê institucional por debaixo dos panos rolando. A gente tem um processo de adaptação que a gente, sabe? A gente vira no tranco, assim, sabe? E essa história de tu ter dito que faria seria uma outra espécie de aluno. Eu olho para minha graduação e digo, nossa, eu amo estudar, eu amo escrever, eu poderia ter produzido tanto, eu poderia ter feito tão mais e ter rendido tanto mais, que às vezes dá até uma tristezinha, sabe? Assim, eu me garanto, eu dou conta do recado, eu tô formado, sei o que eu tô fazendo, mas é aquela coisa, poxa, poderia ter sido mais, né? Pois é, então acho que assim, em conclusão mesmo, o rolê é o seguinte: amiguinho, amiguinha que tá entrando na faculdade agora, saiba que os dedos vão ser apontados pra você pela sua sexualidade. Se você é um hétero que tá nos ouvindo, não seja tóxico com as amiguinhas. Se você for uma bicha em engenharia, nega, segura o cu. Amiga. De direito também, viu? Então, assim, saiba lidar, né? Saiba lidar, pega aí as diquinhas, pega aí essas vivências
e já entre meio que sabendo aí no rolê. E, tipo, aquele papinho de, tipo, aproveite o curso. E, realmente, gente, vocês precisam aproveitar o curso. Vocês realmente precisam aproveitar o curso. Pra depois, tipo, não terminar a faculdade e dizer assim, poxa, eu podia ter aproveitado mais. Então, tentem aproveitar ao máximo. Quando tiver encontro, quando tiver evento, vá, porque é muito bom. Escreva os artigos, bicho, submeta. É muito bom você ir apresentar uma bexiga de um artigo. Porque, às vezes, a sua sala é tóxica, mas aí você conhece o colega de outra sala que já é melhor com você. E aí você juntou outra turminha, entendeu? No outro período já muda de sala, porque essa possibilidade existe. O conselho que eu posso deixar aqui pra você que tá chegando aí nesse universo e que, enfim, é que possa aproveitar dentro do que for possível sem se culpar. Se você precisa trabalhar pra manter o seu estudo, como foi o meu caso, que eu trabalhei... Teve época que eu trabalhei em 3 empregos. E eu terminei pagando a faculdade. Eu não sei como eu estudava. Drico, como eu estudava? Eu trabalhava algumas... Eu tinha duas escolas e os 3 horários. Eu trabalhava em 2 escolas particulares, o Albert Einstein em Santa Cruz, o CETEC em Pão de Açúcar, e tinha uns horários no Projovem, no sábado. Dava aula manhã e tarde no Projovem, tipo assim. Então, se você também passa por essa necessidade de... Eu terminei a faculdade pagando 800 e poucos reais por mês. Caramba. Eu terminei 160. Poxa, foda. Então, assim, se você tá passando por esse processo... curso de direito, deixa quieto. Se você tá passando por esse processo de... Nossa, curso de direito... É tipo um salário mínimo, gente, por mês. Então é isso. Saiba que você não deve a veterano nenhum. E outra coisa, amigo. Você é muito novinho, não sabe dos rolês institucional, do que é que você tem direito ou não. Se informe e peça ajuda, amigo. Peça ajuda a uma bexiga de um veterano. Peça ajuda à sua mãe, à sua família. Peça ajuda a um amigo mais velho que já passou por isso. Porque não se deixe levar pelas cobranças indevidas da faculdade, pelas coisas que a faculdade arma pra você cair, principalmente se for uma faculdade particular, desonesta, sabe assim, que não tá nem aí atender para o seu processo de aprendizagem, que é só o seu dinheiro. Então, assim, dificulta o máximo pra você fazer uma reposição, dificulta o máximo acesso à informação. É horrível, sabe? Não carregue essas culpas. Procure pensar durante a graduação toda sobre a sua saúde mental, sobre a relação que você tem com os seus amigos e quem são os seus amigos. Muitos deles começam essa competição tola de mercado, de ser melhor, pior, já na graduação. Não entre nessa. Não entre nessa. Estude por prazer, conheça para ser sabedor das coisas, sabedora das coisas. Porque quando você tem acesso a conhecimento, as coisas chegam para você e você sabe lidar. Você sabe resolver um problema técnico do trabalho, da profissão, ou um problema de convivência. Então, assim, não entra nessa pilha. E outra coisa também, tipo, se você entrou na faculdade novinho, às vezes você nem sabe o que é que você quer da vida. Então, você faz uma faculdade, porque a minha família segue tal ramo, então eu tenho que seguir junto. Não. Se você se sentir, tipo, com dificuldade, se você não quer continuar nesse curso, chegue pra sua família, chegue pra, sei lá, e tome uma decisão e diga assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Porque, no final, quem vai ficar trabalhando todo dia naquela profissão é você, não é família nenhuma, não. Então, assim, saiba, se você tá no curso que você não tá se sentindo bem e você vê que não dá pra continuar, saia desse curso, vá atrás do que você gosta. Mas, outro ponto, pra gente pensar isso junto, que eu penso que eu passei por isso, é que estar no ensino superior é muito mais uma responsabilidade sobre o futuro de tudo, né? O seu, da sua comunidade, do seu país, da sua profissão. É muito mais isso do que um espaço de se sentir, sabe? Não é sobre isso. Não é porque você está numa faculdade, não é porque você está numa formação que você é diferente ou melhor que as outras pessoas, sabe? Então, não entra nessa pira. Reconhece o privilégio de estar estudando com esforço ou sem. Os seus pais pagam, beleza. Você trabalha para pagar, beleza. Você entrou pelo Enem, beleza. Você entrou pelo Enem, beleza. Mas esse lugar é um lugar de responsabilidade. Quando você terminar e estiver atuando, você vai entender que a sua formação é uma responsabilidade para ser devolvida à sociedade. Na sua postura, na sua ética, no seu jeito de aprender, no seu jeito de repassar. Porque conhecimento, bicha, não fica só com você.
Gira. Gira. Mas chegou a hora da gente indicar coisinhas para os nossos ouvintes. Olha só, eu queria fazer uma proposta aqui agora. Faz ao uma vivo. proposta. Ao vivo, bicho, do podcast. Eu acho que a nossa coxa de retalhos deveria ser, na verdade, um sentimento de revolta da gente com o que tá acontecendo com a Prefeitura de Caruaru e o Polo da Diversidade. Então, eu jogo aí pra vocês. O que é que vocês acham? Eu acho ok. E acho, inclusive, que a gente deva ter um episódio, sabe? Com a galera do POX, né? Inclusive, a gente pode até aproveitar isso, Correto. né? A galera do Lutas e Cores. Sim. Ouvir essa galera sobre o que foi esse rolê. Pra quem não tá nos compreendendo, aqui na cidade a gente tá com uma movimentação para criar o Polo da Diversidade, como o Drico falou no começo. E os apoios institucionais de quem se espera que venha, né? Não por se esperar por boa vontade, mas por institucionalidade. Não tá acontecendo, tá rolando vaquinha, a galera tá se mobilizando, o que é muito massa, muito bonito. Mas é isso. Não, e assim, a questão é que é dever da prefeitura. Se eles sabem que Caruaru tá se tornando uma cidade de prévias, se tem muitos blocos, por que a estrutura que eles oferecem para os blocos heterossexuais, ou que a maioria é hétero, não tá sendo... Os blocos de massa, isso, né? não tá sendo realizada para o Polo da Diversidade. O que a gente tá pedindo, minha gente, não é tipo, a gente quer exclusividade. Não, a gente tá pedindo banheiro químico, que é uma coisa óbvia. Porque se não... Imagina só. Se o pessoal não tiver banheiro químico, o povo faz xixi na rua. Prefeitura larga E de aí ser... depois começa assim, repita isso que você vai dizer já. Mas assim, aí tipo, não dá os banheiros químicos. Uhum. E aí depois, a notícia é o quê? Os As viadas gay, as sapatão, as caminhoneiras, tá tudo mijando no meio da rua. Isso é tanto uma promiscuidade quanto uma falta, uma imundície. E aí assim, né? Já quer taxar a gente de tudo que não presta. A gente já tá prevendo, né? Mas olha, prefeitura e instituição, tá? Para de mediocridade, para de jogar com miudeza, gente. Banheiro químico, sério. Ai, que mico. Eu não queria estar nesse gabinete, nunca. Se eu tivesse nesse gabinete e soubesse que 3 bichas estão ali, uma ajeitando o pitó, a outra ajeitando um cachorro e a outra com os cabelos rosa, mangando de mim. Minha gente, vocês viraram uma mangoça. Sinto muito. Eu não sou da cultura do cancelamento. Eu sou da cultura do diálogo. Mas nesse diálogo eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Passou vergonha, nega. Senta aqui pra gente conversar. Conta, Mila. Não, assim, é ridículo a gente tá pedindo isso. E quando eu digo nega no feminino, eu estou generalizando. Eu não estou direcionando a uma pessoa única, tá? Estou falando enquanto cidadão nascido na cidade, com a instituição em si. Talvez, não sei, questões. Enfim, né? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é que a prefeitura apoiando ou não, o polo vai se realizar. E a gente vai dançar não horrores. com a ajuda da prefeitura e não com a ajuda das instituições, mas sim com a ajuda da própria população LGBT que tá arrancando purpurina, arrancando as coisas de casa, tirando as bandeirolas que tem guardado no armário pra poder enfeitar tudo. E eu estarei lá cantando, pleníssima. Tá juntando os preguinhos pra montar um palco e vai ser babado do mesmo jeito. E a bicha vai usar Jorge Feitosa no palco. Eu tô morta. E lembrem-se que esse ano é ano de eleição, viu? Só pra deixar claro. A gente tem que fazer episódios sobre eleições. E a gente não vai esquecer disso. Porque é bom a gente apoiar a diversidade, não só quando é em período de eleição. Conveniente, né? Minha gente, correta coletiva. Correta coletivo. E aí, assim, quanto a essa coisa das faculdades, quanto a essa coisa de inspirar esse movimento educacional, a minha única coxa de retalho que eu tinha preparado para trazer era só assim, gente, assistam Coach Carter. Eu acho que já foi citado aqui na temporada passada. Qual streaming? Eu acho que tá em todos, que é tão popular, mas eu acho que na Netflix tem na Netflix. Acho que deve ter até no YouTube, de tão popular que é. E aí, Coach Carter, gente... É uma série, é um filme que foi lançado em 2005. Quem tá estrelando é o Samuel L. Jackson. É porque é tão difícil, gente, Samuel Jackson. E aí, é sobre, assim, um treinador de basquete que entra numa escola, né? Um treinador de basquete que se aposenta
e entra numa escola de uma comunidade periférica negra que tá, assim, massacrada pela violência, por tanta coisa ruim que acontece de desrespeito, de preconceito dentro daquela instituição. E ele fica responsável pelo time. E ele, assim, dá grandes lições de respeito, de parceria, de comprometimento. Que massa. Então, assim... Top, assistam. Assistam, porque aí, de repente, vocês se inspiram na vivência. Olha, deixa eu fazer nessa coxa de retalhos um recorte, não de indicação, mas de ponderar todo o nosso episódio. Porque eu fiquei pensando que nas faculdades que a gente fez, a gente também pode ter tido experiências maravilhosas, conhecido professores incríveis, eu tenho lembranças incríveis. E queria dizer que no meio de todo esse rolê tóxico que a gente conversou hoje, né, que a gente selecionou, e pode parecer que toda a formação foi ruim, mas eu tenho grandes amigos, eu quero mandar um abraço. Tô louca de sono. Um abraço pra Maico Lima, é um amigo que até hoje a gente se respeita muito. Quero mandar um abraço nessa coxa. Ele é ilustrador, viu, nega? Quero mandar um abraço pra Sara Cris, que também tá ali no rolê. E... ai, quem mais? Eu quero mandar um abraço pra Rafaela Cunha, que me defendeu dos boy lixo. Rafaela, outra Rafaela também tem uma Rafaela Cunha, viu? Minha irmãzona. Eu quero mandar um abraço também pra Isabelle Oh! e para o Edja, que foram minhas amigas, minhas escudeiras fiéis. Passamos juntos. Escudeiros fiéis. Tá com sono também, né, bicha? Amiga. E hoje em dia são advogadas maravilhosas e que eu sei que são advogadas éticas e que tratam as pessoas direito como seres humanos. É isso. E a gente, que Abalou. episódio babado. A gente encerra agora, tem mais alguma coisa? Vem, Tarzan!